Então, queridos irmãos, outro dia, naquelas caixinhas de perguntas, lançaram uma pergunta muito interessante, perguntando a questão daqueles casais que não podem ter filhos, né? São estéreis e não podendo ter filhos, se poderiam recorrer a, a uma fecundação in vitro, ou ao mesmo tempo também, né, o que antigamente chamava de barriga de aluguel, hoje, né, a sociedade coloca com um termo um pouco menos forte, né, dizendo-se barriga solidária ou algo do tipo. Então, essa resposta, às vezes eu respondo no particular ali, outras vezes, né, mando alguma coisa para ler, mas essa eu preferi fazer um vídeo explicando um pouquinho essa questão da procriação humana, qual o sentido da procriação humana, todas essas técnicas também. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, espero que seja um pouco mais para né, informativo, não estou aqui adentrando ao debate, mas colocando luz de uma forma ordenada. Primeiro, para a gente, né, formular uma análise ética da reprodução humana artificial, é necessário compreender qual é a verdade e o significado da sexualidade humana. Então, esses métodos são artificiais, não são métodos naturais, não são métodos correspondentes à natureza humana por si só. Então, eu tenho que entender o verdadeiro significado da sexualidade humana para conseguir, a partir daí, analisar esses métodos. Depois, eu só vou conseguir perceber os erros se eu, né, conheço essa verdade sobre a sexualidade humana, né, e sobre o significado e a finalidade da sexualidade humana também. Então, a partir de que eu conheço, né, eu entendo, né, o significado e a finalidade da sexualidade humana, é que eu consigo fazer uma valorização, né, ou dar um parecer, né, e entender um pouco melhor, né, esse parecer da igreja, da moral, sobre esses métodos de procriação humana assistidos, né, no caso, artificiais. E também, né, devemos lembrar que não se pode julgar a beleza de uma rosa apreciando somente, né, previamente uma rosa esplêndida, né, nesse sentido. Às vezes a gente tem uma ideia, né, se passa uma ideia de algo bonito, de algo solidário, né, de resolver-se um problema. Então, parece ser assim. E a gente, né, quando deixa de lado isso, né, essa emoção, digamos assim, começa a olhar toda a sexualidade humana, a finalidade, o sentido mais profundo, é aí que a gente consegue também entender o porquê de cada, digamos assim, o valor moral das coisas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que a sexualidade humana, ela é um instinto especial, ela não é equiparada aos outros instintos. Por exemplo, se eu tenho sede, eu vou lá, eu pego um copo de água fresca, né, uma água geladinha, boa, e eu vou saciar a minha sede. Então, existe uma relação com o objeto para, né, saciar a minha sede, o copo. Eu vou lá, pego esse copo, tomo água, sacio a minha sede. Já na sexualidade não é assim, eu estabeleço uma relação com o sujeito. Então, né, a relação sexual ela estabelece-se, perdão, né, com o sujeito. Não para se consumar um prazer, mas para se estabelecer uma relação interpessoal. Então aqui está uma diferença muito importante, algo fundamental. Né? Eu tenho sede, vou lá, tenho o prazer de pegar um copo, tomar aquela água e matar a minha sede. A sexualidade ela deve ser vista como esse encontro de pessoas, essa relação interpessoal que é estabelecida. E, portanto, não é somente o matar, digamos assim, como matar uma sede, né? Portanto, um prazer instintivo que eu tenho que, né, dar atenção para ele e, digamos assim, matar nesse sentido a sede desse prazer instintivo. Mas aqui, né, é uma relação interpessoal, portanto, que se dá com o sujeito e não como um objeto. E se eu tratasse o sujeito como objeto, eu estaria tratando de uma maneira errada, com certeza. Então, uma vez que a gente entende isso, a gente vai entender que a pessoa humana ela é uma totalidade, ela é corpo e alma. E o corpo participa, né, na condição dessa pessoa humana, faz parte. E a pessoa, né, o corpo é a pessoa humana na sua visibilidade, né, a alma na sua interioridade, porque a alma é invisível. Portanto, esse corpo, essa pessoa, existe numa realidade como homem e mulher,
né, então essa pessoa é uma pessoa sexuada, né, masculina ou feminina. Não existem seres humanos, no geral, né, digamos assim, neutros. Mas, né, essa pessoa, né, devemos entender que a sexualidade não é um simples atributo, né, que digamos assim é neutro e que vem externamente, mas a sexualidade ela afeta o núcleo da pessoa mesma. Ela tem a ver com o interior, né, com o ser humano em si, não algo que vem de fora ou não algo que é um acessório, mas, né, que vai de encontro ao núcleo mesmo da pessoa humana. Em outras palavras, a sexualidade é uma dimensão constitutiva da pessoa, né? Ela não é separada, ela não vem posteriormente, não é dada posteriormente, mas é uma dimensão constitutiva da pessoa humana. Portanto, é, é uma modalização, digamos assim, da pessoa, em homem ou mulher. Portanto, uma vez que eu entendo essa característica constitutiva da pessoa humana, eu vou entender também a relação sexual, né, dentro do seu todo, não como só algo de prazer, mas, né, como um todo da relação sexual. Veja bem, irmãos, aqui a gente está só dando os princípios, né? Como eu falei, não estou adentrando na discussão, é só dando uma explicação geral para chegarmos à resposta, né, da pergunta que fizeram. Portanto, nós vemos então que a natureza humana corresponde a um desígnio de Deus, um desígnio criador, né? Deus cria o ser humano, né? Então, é, essa orientação, a relação interpessoal, ela também vai nos mostrar a complementariedade dos sexos, né? Como se complementam, né? O masculino e o feminino se complementam entre si justamente por quê? Porque Deus criou orientando a humanidade a essa relação interpessoal. Então, aqui nós temos assim o princípio, né, como a igreja vai enxergar, né, o princípio básico da sexualidade. Vamos, então, entendendo aqui, né, a pergunta, já dando por suposto e entendido que nós, católicos, entendemos o exercício da sexualidade, né, como lícito dentro do matrimônio, né, porque é o lugar próprio dessa relação interpessoal, porque é uma relação interpessoal para a vida inteira, onde, né, os dois se dão corpo e alma num compromisso maior, como a expressão profunda do matrimônio também, dessa união, né, que se torna uma só carne, né, uma nova realidade, a expressão profunda também, né, através da sexualidade. Por isso a igreja entende a licitude, né, da sexualidade dentro do matrimônio. Então, essa doação conjugal, no contexto do amor, ela implica a totalidade da pessoa, né? A totalidade da pessoa, né, que se doa, né? E, ao mesmo tempo, existe uma doação e uma aceitação recíproca, né? É, não se reserva nada, né? Se dá por inteiro, dá-se o corpo e a alma ali nessa aceitação e doação, né, recíproca. Então, veja bem, queridos irmãos, daí nós temos a dimensão unitiva e a dimensão relacional, né, da sexualidade humana dentro do matrimônio. E a razão, né, de a sexualidade ser vista como lugar próprio, o matrimônio. Porque ali existe um compromisso, né, um compromisso de vida, um compromisso espiritual, não somente carnal, e existe uma doação, uma aceitação, ao mesmo tempo que implica, né, que digamos assim, que engloba né, todo o ser dos dois. E juntamente com isso engloba uma abertura à fecundidade. E aí vem agora a questão da procriação, né? A pergunta inicial era essa questão. A procriação ela é potencial, né? Uma dimensão imanente, potencial, inerente à estrutura da sexualidade, né? Homem e mulher carregam em si de maneira imanente, ou seja, de maneira potencial, o fato de poderem, né, se tornar pais e mães. Então, vejam bem, portanto, a dimensão sexual, ela carrega em si também essa dimensão procriativa, tá certo? E daí a gente entende, né, como o ato conjugal é uma expressão, né, dessa doação recíproca conjugal, né, e
ele exige ao mesmo tempo um respeito, né, dessa dimensão unitiva do casal, como dessa dimensão procriativa, né, que está inerente, que está, né, digamos assim, faz parte, né, da sexualidade humana, e portanto por isso que a igreja enxerga o lugar dessa sexualidade ser exercida dentro do matrimônio. Na Humanae Vitae, número 12, né, se diz assim: pela sua íntima estrutura, o ato conjugal, enquanto une profundamente os esposos, os faz idôneos para a geração de novas vidas, segundo as leis inscritas no ser humano, né, no ser humano mesmo, né? Então, essa é uma frase da Humanae Vitae que eu gostaria de trazer aqui. Veja bem, então agora vamos falar da procriação humana propriamente dita. A fecundação é um processo biológico, né, que se une duas células reprodutoras, a masculina e a feminina, né, e se dá lugar, né, ao zigoto. Isso vocês aprenderam na escola, espero que tenham aprendido de forma, né, correta. E veja bem, então, né, essa é gerada então, né, uma natural, né, que a procriação humana seja sexual, né, que para, né, que se dê essa união, de fato intervenha a sexualidade, aconteça o relacionamento sexual. E, né, então, esse é o natural, esse é o normal, digamos assim, né, o que se entende como natural da procriação humana. Esse encontro, essa cópula sexual, essa junção, né, que ali gera uma nova vida. Nós temos na questão do não poder ter filhos, a infertilidade, a esterilidade e a impotência, né? A infertilidade é a incapacidade de completar uma gravidez depois de um tempo razoável de relações sexuais, geralmente 1 ou 2 anos, sem utilizar anticonceptivos, né? Anticoncepcionais. Já a esterilidade é a incapacidade para que se produza uma fecundação. E, né, passados os 2 anos do início das relações sexuais, sem utilizar métodos conceptivos, né, anticoncepcionais. Depois, no cotidiano, né, essa divisão ela é muito, a linha dela é, digamos assim, muito tênue. Então, de maneira cotidiana, de maneira normal, se utiliza tanto para um quanto para outra, indistintivamente, o termo infertilidade e esterilidade, né, sem distinção. Já a impotência é a incapacidade física ou psíquica do homem ou do ser humano para realizar o ato sexual. Todas as impotências causam esterilidade, mas nem todas as esterilidades são causadas pela impotência. Então, veja bem, a esterilidade ela afeta aproximadamente 10 a 15%, né, dos casais com desejos reprodutivos. Talvez hoje em dia esteja já maior essa proporção. 90% dos casos, né, se devem diagnosticar e tratar com estudo médico adequado. 35% é uma origem na mulher, feminino, e 35% no masculino. Depois, né, uma grande porcentagem aí não tem uma origem determinada ainda, determinada dessa, como se diz, esterilidade. Agora veja bem, 50% dos casos, né, em média, se consegue depois de 36 meses, mais ou menos, se produza de forma natural uma gravidez. Muitas vezes deve-se remover os obstáculos, como estresse, contaminação, essa questão de que hoje, cada vez mais cedo, né, os jovens começam as suas primeiras relações sexuais, obstáculos como a própria promiscuidade, as próprias doenças sexualmente transmissíveis, os próprios métodos, muitas vezes, anticoncepcionais, que alteram, né, a carga hormonal. Então, tudo isso, né, são coisas que devem ser vistas por profissionais para, digamos assim, ser acompanhado o casal, para que possa, né, conseguir ter de uma gravidez de forma natural. 10% em média dos menos de 30 anos tem um aborto espontâneo, de 30 a 39%, 30 a 39 anos, 18%, e maiores de 40 anos, 34%. Então conseguem levar essa gravidez adiante tendo um aborto espontâneo.
Então se percebe também que existe uma relação aí com a idade, né, da mulher nesse sentido. Esse estudo tem que ser atualizado, logicamente, mas é para mostrar, né, como, né, existe essa relação também idade. Veja bem, vamos agora falar, né, sobre a esterilidade. É uma dura prova para o casal, certo? É lógico que o casal, né, tem esse desejo de ter, né, os filhos, né, de ter a sua prole, carrega em si esse desejo de paternidade, maternidade, e, né, quando ali, né, vai ao matrimônio e aí depois, né, quer ter seus filhos, é uma prova dura, né, uma grande prova, não poder ter os filhos ali naquele momento, né, essa esterilidade. Então, uma situação que, em primeiro lugar, a igreja vai convidar a associar-se com a cruz de Jesus, entender esse momento de provação como também um momento de graça. A igreja católica vê na cruz também a graça, né? Nós precisamos da cruz para chegar à ressurreição. Então, portanto, toda dor, todo sofrimento, toda provação é um momento de união, unir o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz. Isso traz a fecundidade espiritual. Depois, também a igreja convida a manifestar a sua generosidade através, né, de adoção, adotando, né, uma criança ou mais que uma criança, ou também, né, exercer, além dessa faculdade espiritual, dessa adoção, exercer também essa generosidade realizando serviços abnegados em benefício do próximo, né? Isso a gente pode, né, ver conforme o Catecismo da Igreja Católica no número 2379, ou 2379. Então, essas são as condições que a igreja convida de maneira especial o casal né, que tem essa dificuldade, né, para a gravidez, de levar a gravidez adiante. Veja bem, agora, vamos falar agora um pouquinho dessas técnicas de assistência à fertilidade, né? Nós temos aí os métodos de fecundação artificial. Quais são? A IA, inseminação artificial, a FIVET, ou FIVET, né, depende do... Né, o T final ele não é pronunciado, né, mas se fosse aportuguesado, FIVET, né, é a fecundação in vitro mais a transferência embrionária. E a ICSI, que é injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Então, esses três métodos são os três métodos principais de fecundação artificial. Vamos falar agora da inseminação artificial. O que é a inseminação artificial? É transferir o sêmen, né, do homem, do varão, para, né, para o trato genital da mulher, né, para a mulher. Então, existe uma inseminação artificial homóloga, que é o quê? Que é quando se utiliza o sêmen do próprio marido, né, para se colocar ali na mulher. E existe a inseminação artificial heteróloga, que é pegar o sêmen de um doador, tá certo? Então, existem essas duas possibilidades. A FIVET, não, FIVET, é a técnica de laboratório que consiste em pôr em contato óvulos com espermatozoides em um recipiente, tratando que se cumpra um meio, como se fosse um meio de cultivo, né? Meio que ali então se coloca, né, faz-se um cultivo ali dos espermatozoides e dos óvulos, né, meio que temos aí os óvulos se obtendo por punção ovárica e o sêmen, né, geralmente se obtendo pela masturbação. Temos o primeiro nascimento, né, com o método FIVET foi em 1978 no Reino Unido. É Louis Brown. Então, né, saiu nos jornais, né, como Super Baby, né, o Super Bebê. E, né, isso a modo de conhecimento. E a ICSI, como eu falei, que é esse método, talvez não muitos conhecem, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, ela é uma injeção, né, microscópica de um
espermatozoide diretamente no citoplasma do óvulo. Então, se injeta ali. Logicamente, estou resumindo de uma forma bem simples aqui, né, a questão. Então, num estudo feito por Van Voorhis, né, In Vitro Fertilization, né, na Inglaterra, no Journal of Medicine, 2007, página 379 a 386, né, tem alguns dados interessantes, só para a gente ver que não é algo que, né, sai da cabeça, mas tem um fundamento que quis aqui pegar essa pesquisa para apresentar para vocês. Se estima, então, naquele estudo de 2007, que se nascia 250 mil bebês proveta por ano. Na Suécia, 1 de cada 50 nascimentos eram por técnicas de reprodução assistida. Na Austrália, 1 de cada 60. Nos Estados Unidos, 1 de cada 80. Então, esses eram os dados, né, para esse tipo de... Aqui poderia se falar um pouco da história da FIFIT, etc. Mas agora vamos, então, só para vocês entenderem essas 3 técnicas de modo bem generalizado. Não expliquei, né, com detalhes, mas só para entender. Agora vamos ver agora os problemas éticos, né, que tem essas condições de reprodução assistida. Primeiro, a desnaturalização da sexualidade humana e do ato conjugal. Ou seja, para valorizar um comportamento ético humano, a sua bondade ou sua maldade se humaniza ou animaliza, nós temos que pensar em 2 elementos, no fim e no objeto moral. O fim, o que se quer conseguir, aquilo ou para o que se realiza uma ação. O resultado final que se busca com a ação é alguém vai ter um filho. Mas também o objeto moral deve ser considerado. O que nos propomos e o que queremos diretamente com essa ação. Portanto, né, o objeto moral não é um objeto físico, não é o bebê em si. Né? Por uma injeção é uma ação física, né? Não uma ação moral. Agora, quando essa ação física intervém na vontade, né, então, né, existe uma intencionalidade concreta que se converte na ação moral. Então, ou seja, o bem percebido pela razão para o qual se dirige o sujeito deliberadamente, esse é o fim da ação mesma, né? O finis operis, chamado no latim. Então, portanto, uma injeção, né, para vacinar alguém, né, é diferente de uma injeção, né, para matar alguém. Né? A injeção em si não é o problema, mas a questão é da intencionalidade concreta. E aí nós vemos então que na reprodução, né, na procriação humana assistida, o fim pode até ser bom, ter um filho, mas o objeto moral ele é mau. Por quê? Porque se procura, né, se tenta a procriação separadamente do ato sexual. Então, por isso que a gente falou de uma descaracterização da sexualidade humana, ou uma desumanização, ou a palavra, né, primeiro que a gente usou, uma desnaturalização da sexualidade humana e do ato conjugal. A maldade da reprodução assistida, então, não está por ela ser artificial, mas está na intencionalidade de gerar uma vida separada do ato conjugal, né, desnaturalizando, assim, a geração da própria vida. Por isso, né, nós falamos que desnaturaliza. Agora, veja bem, vamos continuar aqui na nossa questão. Depois existe uma desnaturalização da dignidade da pessoa humana no sentido dos esposos, né, porque no fundo são considerados como meros produtores do material. Então, na reprodução assistida, até mesmo na barriga de aluguel, que hoje se chama barriga solidária, é um mero reprodutor e um mero recipiente. Né? Então tem ali, né, se coleta 2 materiais, ou do casal mesmo, ou de terceiros, ou se utiliza uma barriga fora. Nesse sentido, uma desnaturalização da dignidade da pessoa humana. Tratada ali, né, tanto o que é gerado, quanto a geração em si, como um mero produtor de material, nesse sentido. Agora, veja bem, e também aquele que é gerado, né, a procriação se converte simplesmente num ato tecnificado, né, privado da relação interpessoal, né, desse encontro íntimo, que nós falamos da sexualidade humana, que não é somente uma
uma junção ali do corpo, uma satisfação do prazer, mas ela é um encontro da pessoa, né, da pessoa em si. Então, o filho deve ser fruto dessa doação de amor entre os pais. É isso que a igreja entende. É por isso que o único lugar digno da geração é o ato conjugal. Essas técnicas não respeitam esse direito dos filhos a ser concebidos, né, e trazidos ao mundo, né, dentro do matrimônio, pelo matrimônio. Né? E, então, assim, é, aí vem outros problemas, né? Porque não é questão de conseguir ter um filho, seja pelo que seja, a qualquer preço. Né? Um filho não deve ser simplesmente usado como meio para algo. Com esses procedimentos técnicos, então, de procriação, o filho se considera quase que um objeto de propriedade, né? E, inclusive, hoje se admite a possibilidade de aceitar ou não aceitar, ou destruir, né, aquela criança se de fato padece alguma malformação. Como se tira, né, ali, se faz o encontro, né, do sêmen do óvulo, então veja bem, ali se insemina e quando, né, se insemina, aquele embrião já é uma vida humana. É isso que a igreja entende. O encontro ali já se dá uma nova vida, já tem toda a potencialidade humana. Aquela vida só precisa se desenvolver, mas já é uma vida humana. E, portanto, não se faz um só, né? Se insemina vários para se escolher um. Hoje, inclusive, pode-se antes né, da fecundação em si, escolher características biológicas, como cor, como olhos, etc. Então, veja bem, aqui entra um problema ético muito importante, porque dá-se uma objetivação do próprio ser humano, né, nessa escolha, nessa possibilidade de rejeitar se tiver alguma malformação, aquele embrião, aquela vida humana é simplesmente descartada, e também todos os demais que ficam congelados, porque é uma vida humana, né? Que tem toda a potencialidade, né? Só deve se desenvolver, mas que está ali congelada, separada do seu hábitat natural nesse sentido. Então, vão aparecendo outros problemas éticos que a igreja considera. Então se vê que, né, o ser humano vai se arrogando, vai se dando uma função que não lhe corresponde, que é ser dono da vida. Então aí vai tendo um problema ético maior ainda, e é por isso que a igreja vai falar. Depois também existe uma fragmentação da paternidade e da maternidade. Por quê? Porque muitas vezes, né, quando a mulher, né, ela aporta o óvulo, né, então temos ali de uma maneira, né, o mesmo casal nesse sentido, sêmen, né, e óvulo encontrados, ótimo, né, existe um problema, né, digamos assim, menor, ainda, né, são o mesmo, mas também existe aquela questão, né, de uma barriga de aluguel, o que eles chamam de barriga solidária, né, que também já é outra questão, né, porque, né, temos aí então essa técnica, né, de colocar em outra barriga. E também tem aquela questão social, né, a criação daquela criança. Então veja bem, tem mãe de útero, aí tem a questão social, não genética, tem a questão genética, mas não social, né, não uterina nesse sentido. Viu como vai complicando cada vez mais? É assim, né? Falei mais ou menos só para poder. É, Adriana Eliscu, uma professora da Romênia, ou da Romênia, como se queira dizer, né? Ela era, ela era aposentada e solteira, e no ano de janeiro de 2005 ela deu à luz com 66 anos, né? Uma mãe e avó que eles brincavam, né, naquele então. Com óvulo e sêmen de um doante. Tudo foi digamos assim, né, feito ali. Também temos Raj Devi, uma mulher indiana, né, de 70 anos, foi mãe, né, pela fecundação in vitro em dezembro de 2008. Se converte na mãe mais longeva do mundo. Ao menos 6 mães britânicas, né, tiveram congelados seus ovos para que pudessem, né, suas filhas usassem suas filhas inférteis. E as filhas, né, deram à luz, né, às suas meias-irmãs, né, ou aos seus meios-irmãos, né, porque o óvulo, né, estava congelado da mãe. Então, né, é a filha dando luz ao meio-irmão ou meia-irmã.
Então, é um homem de 72 anos, anônimo, né? Para a imprensa, deu seu consentimento para converter-se no doante de esperma para seu próprio filho. Então, veja bem, né? Vai tendo essa questão. Então, vamos parar por aqui. O vídeo vai seguir.